Olá, sejam bem-vindos ao escritório da Âmbar. Eu sou a Mel Álvares, bióloga, paisagista, e hoje eu tô aqui para fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca comprou ou ganhou uma planta e deixou ela morrer? Isso é muito mais comum do que a gente gostaria e acontece quase sempre. Mas, atendendo a pedidos, o nosso vídeo hoje traz dicas de como não matar as suas plantas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber as notificações quando nós postarmos vídeos novos e compartilhem com seus amigos. Essas dicas vão ser úteis para muita gente e eu conto com vocês para que elas cheguem ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bom, a primeira coisa a se saber é que existem plantas que vão durar pouco. Elas são desenvolvidas em estufa, com um ambiente controlado de iluminação, temperatura, irrigação, e quando nós levamos elas para as nossas casas, não dá para oferecer as mesmas condições, então elas morrem. É o caso das tulipas, que são plantas de clima frio, e para que elas sejam comercializadas aqui no nosso país tropical, elas precisam de condições específicas, por isso que elas duram muito pouco. Outras plantas duram muito tempo, elas podem ficar na nossa casa por anos e anos, e é dessas que a gente vai falar hoje. A primeira coisa a se fazer é saber que planta é essa? Qual planta eu tô levando para minha casa? Essa também foi uma dica que nós demos no vídeo das orquídeas. Vocês já assistiram? Dicas e cuidados com as orquídeas? Eu vou deixar um link aqui e assim que acabar esse vídeo você corre lá para assistir. Sabendo qual é a nossa planta, é mais fácil de cuidar. Então, se você tem alguma dúvida na identificação, é só ir num site de busca desses da internet, descrever minimamente as características da sua planta, a cor da folha, o tamanho, a flor, e você pode fazer essa identificação. Outra forma é conversando com alguém que conheça de planta, e a forma mais legal, e eu vou indicar para vocês, é postando uma foto no seu Instagram e marcando a Âmbar Jardinagem. Eu te ajudo com essa identificação se tiver qualquer dúvida. Sabendo qual é a sua planta, fica muito mais fácil oferecer para ela o que ela precisa. As plantas precisam de coisas muito simples: iluminação, água e nutriente. É só isso que elas precisam. Gente, ter um escritório ao ar livre ele é muito bom, mas o vento, nesse finzinho de tarde, acaba balançando um pouquinho a nossa toalha, o nosso cabelo e algumas plantas. Mas tudo bem, vamos continuar assim mesmo. O bom de trabalhar ao ar livre é isso, o ruim é isso também. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a iluminação. Existem plantas de pleno sol, meia sombra e sombra. Não adianta eu pegar uma samambaia e colocar naquele quintalzão ensolarado. Ela vai morrer, porque a samambaia não suporta incidência direta de sol. A mesma coisa, eu plantar um girassol numa área sombreada, não vai desenvolver, ele vai sofrer, vai acabar morrendo. Então, cada planta precisa estar no seu lugar específico para receber a quantidade de luz necessária. As plantas de pleno sol precisam estar sob a incidência da luz do sol por até 6 horas por dia. Então, gramados, os girassóis, muitas flores, as hortaliças, essas plantas precisam de muito sol. As plantas de meia sombra, não é que elas gostam só de sombra, elas precisam de 4 horas de sol por dia. Então a gente coloca num lugar que pega ali um solzinho da manhã, um solzinho da tarde, mas que chegue em 3, 4 horas de sol, porque elas precisam dessa iluminação para conseguir se desenvolver.
E as plantas de sombra? Ah, de sombra é muito mais simples, eu posso deixar dentro de casa, lá no escritório, que não vai ter problema, porque ela não precisa de sol. Não. Ela não precisa da incidência direta do sol, mas ela precisa de claridade. Nenhuma planta vai se desenvolver muito bem estando num ambiente de janelas fechadas, num ambiente escuro. Não, elas precisam de iluminação. Isso é unânime para todas as plantas naturais. Então, esse cuidado nós temos que ter, oferecer para a nossa planta a incidência de luz ideal para que ela se desenvolva bem. Outra coisa muito importante e muito básica é água. As plantas precisam de água, algumas precisam de mais água, outras precisam de menos água, mas todas precisam de água. Até as plantas do deserto só sobrevivem porque elas encontram alguma fonte de água. Isso todo mundo já sabe, que as plantas precisam de água, mas a nossa dica hoje é: quando você levar uma planta para sua casa, se não existe o hábito de ter plantas na sua casa, é importante deixá-las num lugar visível, ali perto da entrada ou o mais próximo da nossa área de trabalho ou na sala onde eu vou estar com a minha família. Se eu pegar esse vasinho de planta e colocar num lugar que eu não faço uma circulação periódica do ambiente, eu vou esquecer de regar. Isso é muito comum. Para que as plantas não sejam esquecidas, até que se crie o hábito de regá-las constantemente, elas têm que estar à vista. Outra dica boa que eu também dou para as pessoas é: coloque um alarme. O celular está sempre na nossa mão, o tempo todo com a gente, para ver a hora, para ver o e-mail, para conversar com as pessoas. Então, se eu estabeleço ali um alarme que vai tocar toda sexta-feira, eu vou me lembrar de regar as minhas plantas. Isso tem que ser criado. O hábito de ter aquele ser vivo, silencioso na nossa casa tem que ser desenvolvido. Então fica muito mais fácil para que isso seja incluído na nossa rotina, que a gente tenha esses mecanismos. Na sequência, ainda falando de rega, é quando que eu vou regar? Então, o melhor é regar as plantas durante o dia. Em qual horário? De preferência, num horário onde a incidência de sol seja menor. Isso é, ou pela manhã ou no final da tarde. Ah, que frescura, vai regar só de manhã, mas eu acordo tarde, mas eu saio para trabalhar muito cedo. Tudo é adaptável, tá? Nada é dificuldade. O que a gente não pode é deixar ela sem água. Então, todo mundo vai incluir na sua rotina um horário e um período de rega para suas plantas. O ideal é que seja nesses períodos onde a incidência do sol é menor. Por quê? Se eu jogar água em todas as minhas plantas ao meio-dia, as minhas plantas de sol, né, que estão no sol, jogar água nelas ao meio-dia, antes que elas consigam se hidratar totalmente, o sol já secou essa água. E aí elas continuam com sede. Não adianta muito, entende? E à noite? Por que eu não posso regar à noite? O melhor é de dia, mas se eu não tenho um outro horário, eu posso regar à noite. Melhor regar à noite do que não regar, mas preferencialmente elas devem ser regadas de dia, por dois motivos. O período da noite, ainda que estejamos num verão, quase no verão, na primavera, à noite costuma esfriar mais. E se eu molhar as plantas e essa temperatura ficar mais fria, elas podem congelar. Aquela água fica muito fria nas folhas ou nas raízes e isso acabar danificando as estruturas das plantas. Outra questão é que as plantas elas fazem fotossíntese durante o dia, que é a troca gasosa do ambiente pelas folhas, e à noite elas respiram para elas. Então à noite elas têm que absorver o oxigênio, fazer todas as suas funções de crescimento, e isso é feito à noite. À noite, para que elas se desenvolvam muito bem, elas têm que estar hidratadas, senão elas vão
parar a sua função natural de crescimento para então se hidratar e aí depois voltar, e a gente acaba atrapalhando um pouquinho esse processo natural. Vou fazer uma rima. O importante é ser constante. Por último, e não menos importante, os adubos. As plantas precisam de nutrientes que nem sempre são absorvidos diretamente da terra, principalmente se elas são em vaso. O vaso tem uma quantidade limitada de nutrientes ali que são absorvidos por aquelas raízes, e se nós não colocarmos mais, uma hora aquele solo fica saturado e não vai ter de onde a planta absorver mais nenhum nutrientes. É aí que elas param de florescer, elas param de crescer, ficam ali meio estagnadas, né, sem continuar o seu desenvolvimento, porque não tem mais vitaminas. Os adubos, eles podem ser fornecidos para a planta através das folhas, são adubos foliares, ou através das raízes, que são adubos colocados no vaso diretamente, ou no solo, se elas são plantas de chão. Cada planta precisa de uma quantidade específica de adubo. Não adianta fornecer adubo todos os dias ou em janeiro e só em dezembro. Também tem que ser periódico. E para finalizar esse vídeo eu vou reforçar a nossa rima. O importante é ser constante. Ofereçam para suas plantas constância na rega, um cronograma de adubação a cada 15 dias ou a cada 30 dias e um cantinho ali com a iluminação ideal, a quantidade de sol que elas precisam ou de claridade que elas precisam, e eu garanto a vocês que mais nenhuma planta vai morrer na sua casa. Pode apostar. É isso por hoje. Vai ter mais vídeos, acompanha aí o nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você recebe uma notificação. Natureza. Fim de tarde, as maritacas adoram. Valeu, pessoal. Até a próxima. E sigam a gente. Âmbar Jardinagem.